Efésios 6, versos 1 a 3. Essa é a primeira de uma série de 2 mensagens sobre o relacionamento pais e filhos. Eu quero pensar com vocês sobre o dever dos filhos e a obrigação dos pais. Esse relacionamento familiar à luz de Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus abençoe. A sociedade brasileira, para ficarmos apenas no nosso país, ela está em evidente crise. E a crise do nosso país é reflexo da crise na família. As famílias estão em crise, isso se reflete no país como um todo. Eu não preciso gastar tempo mostrando os pormenores dessa crise, basta você ler o jornal ou assistir o noticiário, alguma coisa está errada. A família vem vivendo dias difíceis, nos últimos 30 anos sobretudo, com uma mudança chamada pós-modernidade. Pois bem, e a história vai mostrar que custa muito caro, mas muito caro, transgredir a lei do Senhor. Porque os problemas que as famílias estão vivendo é fundamentalmente por conta de uma deliberada decisão de abandonar princípios e valores que não podem ser negociados. Eu não estou criando aqui a ideia utópica de você ter uma nação inteira, majoritariamente cristã, convertida, e agora todo mundo seguindo o Evangelho e criarmos aqui o paraíso na terra. Mas o ponto é, mesmo nas nações onde não havia a maioria cristã, mas uma igreja viva, eficaz, operante, a influência do Evangelho, dos valores judaico-cristãos, acabavam servindo para criar balizas e criar uma sociedade melhor, mais justa, sociedade onde a vida fosse mais possível. Pois bem, já há algum tempo a gente está vivendo no que Francis Schaeffer chamou de cultura pós-cristã. Então, os efeitos estão aí por todos os lados, a completa inversão dos valores. Está cada dia mais difícil viver num país como o nosso, onde as pessoas deliberadamente dão as costas aos valores éticos e morais. Para te dar só um dado sobre essa crise na família, eu vou ler para você essa informação. A metade das crianças que nascem hoje vão morar em algum momento da vida, antes dos 18 anos, num lar que só tem o pai ou a mãe. Portanto, os solteiros estão crescendo sem boas referências e acabam reproduzindo fraquezas e deficiências que testemunharão no seu lar, ou que testemunharam no seu lar. Um círculo vicioso que corrompe a família e destrói a sociedade. E quem está afirmando isso não é necessariamente uma pessoa cristã. O Alvin Toffler, que foi um grande sociólogo, ele escreveu alguns bons livros, Choque do Futuro, Terceira Onda. Ele disse com muita segurança, como alguém que conhece a sociedade, depois de estudar muito tempo, que o grande problema hoje no Ocidente, em particular, não é político, não é econômico, não é social. O nosso grande problema é de natureza familiar. Porque a família, o que acontece na sua casa, tem repercussão na política, na economia, no social. Ou seja, a família é fundamental para a sociedade. Pois bem, eu já conversei com autoridades civis, militares. Recentemente, final de semana passado, preguei em Angra dos Reis. Tive a possibilidade de rever um amigo meu, que é procurador em Paraty. Ele falou, olha, entre os magistrados, entre as pessoas que trabalham com direito e justiça, pelo menos aqueles mais antigos, há consenso que o nosso grande problema hoje é um problema de natureza familiar. A crise na sociedade é reflexo na crise na família. E eu quero pensar com vocês hoje que um dos sinais bem evidentes de que há uma crise gravíssima na família é a relação entre pais e filhos. Uma relação que devia ser amistosa, fraterna,
amiga no sentido de amiga, respeitosa, honrada. Via de regra, o que a gente está vendo aí é um relacionamento indiferente, distante, complicado e muitas vezes até odioso. O que antigamente a gente ouvia um caso aqui e acolá, que era manchete no país inteiro, hoje se tornou comum filhos tirarem a vida do próprio pai e pais tirando a vida dos próprios filhos. Isso é uma anomalia completa. Isso é sinal de decadência moral e espiritual de uma nação. É interessante porque Paulo, o apóstolo, que colocava qualquer psicólogo moderno no bolso, ele já fazia uma leitura desses fatos, ele mostrava claramente o que gerava essas dificuldades na sociedade, na família. Pois bem, eu quero ler para vocês uma passagem de Romanos, onde Paulo faz uma lista tenebrosa de pecados muito comuns em uma sociedade que rejeita a verdade, em uma sociedade que dá as costas para Deus. Ele disse assim: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, observe que é o desprezo por Deus que gera toda desgraça, e tendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, caixa alta, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que é que me chama a atenção aqui? Perdão. É que Paulo está fazendo uma descrição não apenas da sociedade na qual ele está inserido, a sociedade greco-romana, pagã, alienada de Deus, mas ele está fazendo uma espécie de retrato 3x4 de toda a sociedade que deliberadamente despreza Deus. O que vocês querem? Vocês querem viver como autônomos? Senhores de si? Vocês querem rejeitar o meu governo? Tudo bem. Diz o texto, Deus os entregou, eu os abandono aos seus próprios caminhos. E o resultado dessa suposta liberdade como pleiteia, viver sem Deus, qual é o resultado? Esse quadro tenebroso, onde a vida se torna completamente impossível, a vida em sociedade, morte, fraticídio, insensatez, falta de misericórdia, presunção, arrogância, soberba, a falta de afeição pelo outro, a ganância, a vaidade, esses pecados todos que nascem do coração e se refletem na vida social. E o que é curioso notar é que dentre esses pecados todos, essas coisas abomináveis, Paulo fala sobre a desobediência aos pais. Você já parou para pensar nisso? Se você fizesse uma lista dos principais problemas da sociedade, você colocaria esse, desobediência aos pais? Para Paulo, a desobediência aos pais é tão terrível quanto os demais, e ele diz assim, passível de morte. É um levante contra a autoridade estabelecida por Deus. É curioso porque no verso 4, que a gente vai estudar semana que vem, Paulo fala aos pais, olhem vocês pais, não provoquem a ira a vossos filhos. Paulo falando do outro lado da moeda, que os pais devem ter sabedoria na criação dos filhos. E quando Paulo escreveu isso, o que estava em regime no governo romano, era o regime basicamente chamado de pater potestas. O que é que significa isso? Vou ler para você uma informação do Barclay. Ele diz assim, o pai tinha o direito absoluto sobre os filhos, podia casá-los, divorciá-los, escravizá-los, vendê-los, rejeitá-los, prendê-los e até matá-los. Qual é o ponto aqui? Quando Paulo escreve aos pais, pais, não provoquem a ira a vossos filhos, ele está indo na contramão de uma cultura que permitia, por lei, o pai fazer dos filhos o que bem quisesse. Era lei, o filho era um objeto do pai. E quem está falando isso não é um novato nesse estudo, mas alguém experiente como Barclay, por exemplo. Era uma lei, a pater potestas. Curiosamente, hoje a gente vive o inverso disso.
Hoje são os pais que estão se tornando reféns dos filhos, da tirania dos filhos. A chamada revolução cultural, que nós vamos tratar, se Deus permitir, no Fórum Corandel, aqui no dia 31 de maio, esse movimento, a revolução cultural, inverteu todos os valores, todos os padrões e contestou a autoridade. Toda autoridade foi vista com suspeição. Por exemplo, o movimento hippie, né? Com uma frasezinha bonita, faça amor, não faça guerra, combatendo toda a proposta militar do Vietnã e tudo mais. O que esses movimentos fizeram a partir da década de 60 tem reflexo ainda hoje na sociedade. Ou seja, a completa inversão dos valores e uma aversão completa a toda a autoridade, inclusive a autoridade dos pais. Essa tirania se mostra em muitos países. Para dar um exemplo, para poder avançar, na Suécia. Essa imagem eu tirei de um site deles lá, interessante, né? Os pais sendo algemados pela polícia sob a orientação dos filhos. Você está na sua casa assistindo televisão, está lá assistindo o seu futebol, de repente seu filho entra na sala, coloca no Discovery Kids. Você diz, não, o que é isso, garoto? E bota de novo no futebol. Se o garoto achar que aquilo não é legal, ele pega, liga para a polícia e fala, meu pai está tendo dificuldade para mim aqui. A polícia vai, cumpre a lei, algema os pais e leva para a delegacia. Ou seja, desde 1975, se não me falha a memória, isso aconteceu na Escandinávia, na Noruega, Suécia. É a tirania dos filhos sobre os pais, uma completa inversão. E no Brasil, por força de lei, o que está em curso é justamente isso. Nós estamos numa situação política em que o Estado está querendo entrar na sua casa e dizer como você deve criar seus filhos, privando o cidadão da sua consciência e dos seus direitos religiosos. Um completo absurdo, a inversão completa de valores. Agora, qual é o ponto aqui? O comportamento ele muda a partir da mudança na mentalidade. Isso é muito interessante porque toda revolução cultural começa com a mudança nas ideias, nos valores. Você muda o modo de pensar das pessoas para que a sociedade aceite certos comportamentos que até então não eram aceitáveis. É o que está acontecendo hoje. Uma completa inversão dos valores. Deixa eu ler para você um texto do Martin Lloyd Jones, escrevendo na Inglaterra, na década de 70. A fisiologia não muda, ok? O que está mudando é a mentalidade, as perspectivas que levam à agressividade e à insubmissão ao governo dos princípios e dos ensinamentos bíblicos. Ou seja, a mesma criança de hoje é aquela da década de 70, a fisiologia é a mesma. O ponto qual é? Ela já nasce num contexto onde os valores estão diametralmente opostos à fé cristã e ao contexto de 30, 40 anos atrás. Isso tem reflexos significativos na relação entre pais e filhos. Eu vou falar mais sobre o dever dos pais no próximo domingo, mas eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, o que eu vou chamar aqui de 2 regras de ouro para a relação entre pais e filhos. Observe, você que é pai aí, você que no futuro vai ser pai, mãe, observe. Primeiro, dizer não em algumas circunstâncias pode ser o maior bem que um filho pode receber dos pais. Tem muitos pais que têm medo de dizer não para o filho, né? A gente vive na sociedade, a gente não pode contrariar ninguém, né? Mas tem muito crente que dá 2.000 voltas. Meu irmão, fala não, não posso. Quantas vidas seriam salvas se ouvisse apenas um não? Não. Quantas vezes o Senhor disse ao seu povo, não? E o não é um sinal de perversidade, é um sinal de misericórdia e amor. Mas a gente vive essa tirania onde os filhos não querem mais ouvir não, e os pais têm medo de dizer não. Mas observe isso, uma das melhores coisas, em algumas circunstâncias, que você pode fazer para o seu filho, é falar não. Simplesmente isso, não. É um exercício difícil, sobretudo para quem tem filho pequeno, né? Quando os filhos aprendem a conjugar o verbo comprar, então é um negócio difícil, irmãos. Olha, é uma luta. Não, até ele entender o não, é mais fácil entender uma gramática grega do que essa palavrinha, não. Segunda regra de ouro, não negocie sua autoridade, pois o preço é muito caro. Os filhos são seres humanos, eles têm vontade própria, isso é legítimo, mas não pode ser desculpa para desrespeitar a legítima autoridade dos pais. E tem pais que negociam com os filhos a sua autoridade. Eu te faço isso se você fizer aquilo, parece 2 crianças, né? Disputando. Os pais estão sendo infantilizados, manipulados por criança. Já viu criança aquela que quando começa a chorar? E o pai fala, poxa, ele está chorando. Olha, lá em casa a regra é a seguinte, olha, se o choro for de manipulação, não tem nada.
Os pais estão sendo tiranizados por filhos que já conhecem, porque são filhotinhos de Adão. Como é que manipulam a coisa para burlar a autoridade dos pais? Os pais muitas vezes se tornam reféns, as consequências são absolutamente terríveis. Deixa eu lhe contar uma história, antes de ler o texto que vai aparecer aí. Em fevereiro de 2012, se me falha a memória, houve uma situação muito terrível, entre tantas nesse país, no interior de São Paulo. Uma família de condições, inclusive, foi passar um tempo de descanso, um feriadão desse no Brasil, que é tão raro acontecer. E eles foram para uma represa e alugaram uma propriedade lá e tal, e estão passeando, e de repente estão andando de jet ski. E o pai era habilitado, um homem já de meia idade, e está passeando, e um garoto, um filho dele de 9 anos, falou: olha, eu quero também. Pai: não, você não pode. O filho: eu quero. Aquela coisa, começou a chorar: eu quero, não quero, não pode. E uma pessoa falou assim: não, deixa ele no jet ski não, coloca aqui tipo um barco, banana boat, né? Assim que chama, você que é especialista nisso. Aí a criança sentou e o pai: não pode, e o filho manipulou de todas as maneiras e levou a criança. E o pai sai com o menino arrastando naquela embarcação lá. E o pai segue, de repente vai fazer uma manobra, o garoto escorrega e bate com a cabeça numa pilastra, num deck. E agora o pai está na delegacia respondendo por homicídio culposo. E vem os jornais todos, as entrevistas, e o pai disse uma coisa que me chamou a atenção, está registrado. Ele queria ir de qualquer maneira. Alguma coisa pedia que não fosse. Mas eu atendi o pedido dele. Eu não queria fazer aquilo, não queria puxar ele, mas ele insistiu. Às vezes você vai fazer o gosto do filho e acaba fazendo uma besteira sem saber. Um pai sofrendo a desgraça de ter participado da morte do filho por simplesmente não ter a condição, a autoridade de falar não para uma criança de 9 anos de idade. Isso se repete todo dia, gente. Não aceite ordem dos seus filhos. A regra é: não é o filho que dá ordens ao pai, é o pai que dá ordens ao filho. A autoridade não pode ser negociada. Isso é um ponto muito interessante. Observe o que diz no livro de Provérbios: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Filhos devem ser submissos aos pais, os pais devem exercer sua autoridade em amor. Visite, e aqui algumas pessoas que trabalham nesse setor, na área de segurança pública, visite os presídios. Quantos Marcos, Isaías, Jeremias, Moisés, José, Jonas, a quantidade de filhos de crentes nos nossos presídios é uma vergonha completa. Por quê? Porque muitas vezes dentro da própria igreja os pais negligenciam valores bíblicos, e o exercício da autoridade é de fato uma ordenança da parte de Deus aos pais, para que os filhos obedeçam em amor. A gente precisa ter essa percepção. Houve uma entrevista com a mãe do Martin Luther King, que foi um líder, um ativista dos direitos civis norte-americanos, muito conhecido, curiosamente também um pastor batista, e o nome dela, acho que me fala a memória, Alberta King. E perguntaram a ela: como é que a senhora fez para criar um filho com tantas habilidades, que tantos serviços prestou e etc e tal, fazendo elogios ao filho? Qual é a receita? Era o que a pessoa estava perguntando, o interlocutor. Ela disse assim: olha, eu fiz uma coisa básica lá em casa com os meus filhos. Eu dei raízes e asas. Foi a frase dela. Raízes e asas. Tem pais que dão asas aos filhos, mas não dão raízes. O que são as raízes? Os valores, os princípios. A catequização de valores que não podem ser negociados. Então, se você simplesmente dá tudo aos seus filhos, se simplesmente você nunca diz não aos seus filhos, se simplesmente você ignora o fato de que seu filho é, segundo a Escritura, uma pessoa cujo coração é corrupto e enganoso, que necessita de regeneração, você cai na sutileza do mito da inerente bondade humana, você está criando um problema grave que talvez você não tenha condições de administrar no futuro. Dê raiz aos seus filhos, ou seja, pregue o Evangelho, ensine as raízes, os valores. Pois bem, sobre isso eu vou falar mais detidamente semana que vem. Qual é o ponto aqui dos versos que nós lemos?
Paulo fala aqui sobre o dever dos filhos. E qual é o dever dos filhos? O texto é muito claro e simples. Vamos repetir juntos? Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, obedeceis a vossos pais. Você sabe o que significa a palavra obedecer no texto original? Obedecer. Não tem mistério. É obediência. É acatar a autoridade dos pais. E Paulo está falando isso com que objetivo? Para abençoar a família, para abençoar os filhos. Um princípio elementar da nossa fé. Duas observações muito curiosas sobre a grandeza da fé cristã. Eu fico sempre muito impressionado quando encontro pessoas fazendo acusações contra o cristianismo, os detratores da fé. O cristianismo tem as suas páginas tenebrosas, a igreja cometeu muitos erros, dos quais nós nos envergonhamos, mas o cristianismo moldou a face do mundo. O evangelho transformou as nações. É um ponto pacífico. E vou mostrar para vocês, à luz dessa passagem, duas coisas bem interessantes. Primeiro, observe a valorização da criança. Obrigado. Qual é o ponto aqui? O texto diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais do Senhor. Filhos. Paulo valoriza as crianças. Tente imaginar isso. Paulo está se dirigindo a uma cultura, ou para uma igreja que está inserida numa cultura em que os filhos eram um objeto. E agora Paulo está chamando esses meninos filhos. Obedecei a vossos pais. Ou seja, o cristianismo valoriza a criança. Meninos e meninas. Sabe o que a lei dizia? Nasceu a criança. É menino? Tem saúde? Então vamos criar. É menina? Tem algum problema de saúde? Mata. A lei facultava isso. E Paulo se dirige, a expressão que ele vai usar aí, filhos, é uma expressão tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. O cristianismo, desde a sua raiz, sempre valorizou a pessoa humana. Meninos e meninas. Isso é um ponto muito interessante. Segunda observação, a valorização da mulher. Porque na cultura greco-romana, tanto os filhos quanto a mulher ou as mulheres eram objeto, primeiro do pai, depois do esposo. A lei facultava ao homem agredir a mulher, a despedir a mulher com a mão na frente e outra atrás, como se diz por aí. E o cristianismo, observe, é uma tradição judaico-cristã. Os 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe. Isso é absolutamente contracultural, porque naquele momento o máximo que os filósofos éticos faziam era: honra o teu pai. Agora, honrar a tua mãe não precisa. Porque a mulher era um objeto, a mulher era uma coisa, podia ser vendida. Então a fé cristã é: honra teu pai e tua mãe. Filhos, obedecem a vossos pais. Pais ali também, tanto a mulher quanto o homem. E o verbo obedecer aqui dá a ideia de dar ouvidos, de acatar, de se submeter, de entender que o pai é uma autoridade delegada por Deus para abençoá-lo. Então esse é o ponto. A questão aos filhos aqui: vocês são obedientes aos pais? Tem dado alegrias aos seus pais? Eu diria o seguinte, irmãos: Paulo, repito, ele entendia mais de psicologia do que qualquer outro psicólogo que tenhamos por aí, por melhor que seja. Paulo sabia que os filhos, eles não querem apenas um mandamento. Olha, faça isso. Os filhos perguntam o quê? Por quê? Não é verdade? E Paulo, como um grande professor, mestre da fé cristã, ele vai falar o seguinte: olha, filhos, obedecer vossos pais. E aí ele vai dar as razões pelas quais você e eu, nós filhos, precisamos obedecer aos nossos pais. Olha a pedagogia de Paulo, olha a psicologia de Paulo. Não apenas você deve obedecer, vou te dizer por que você deve obedecer aos seus pais. E Paulo vai trabalhar 3 pilares que dão substância à nossa obediência. Não é simplesmente obediência cega. Não, a Bíblia fala obedecer e pronto. Não, obedecer. E eu vou te falar por que você tem que obedecer. E Paulo vai tratar então 3 motivos pelos quais os filhos devem obedecer aos seus pais. Vejamos. Primeiro, a lei da natureza. É correto obedecer aos pais. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, a obediência aos pais é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Mesmo os moralistas pagãos, repito, os filósofos que postulavam uma certa ética, por exemplo, os estoicos, mesmo a cultura oriental, todos eles
A pessoa precisa ser cristã para entender isso. Qualquer pessoa, se eu perguntar, você acha que é legítimo um filho obedecer o pai? Qualquer pessoa vai dizer, é normal, é esperado, é correto, é legítimo. É o que a teologia medieval chamava de justiça natural. É esperado que um filho obedeça ao seu pai. Ou seja, não era um mandamento restrito à ética cristã. Não dependia de uma revelação especial registrada, portanto, na Escritura. Portanto, a desobediência de um filho a um pai é vista como uma coisa antinatural. Já percebeu quando você vai a algum lugar, seja um banco, por exemplo, um lugar público, uma praça, que você encontra, por exemplo, um filho falando alto com a mãe, com o pai, você não acha aquilo estranho? Espero que seja você mesmo fazendo isso. Mas não é estranho, é antinatural. Um filho falando alto com o pai, gritando com o pai. Mas infelizmente é o que a gente tem visto em muitos lugares. É antinatural. Paulo está dizendo, olha, obedecer a vossos pais, porque isto é justo. Esse é o primeiro motivo. Segundo elemento, segunda razão, a lei de Deus é uma expressa ordem divina. Não apenas é justo, mas também é um mandamento expresso na palavra de Deus. Ou seja, antes de Deus conceder os 10 mandamentos, que é o coração da lei moral, está lá no livro de Êxodo, já existia o que a teologia, o próprio Paulo chama lá no livro de Romanos, de a lei moral gravada no coração. Você pega uma pessoa, ela não é cristã, ela nunca leu uma Bíblia, ela não tem contato com a cultura judaico-cristã, aquela criança, ela sabe que deve respeito ao seu pai. Isso é uma lei natural, por isso é justo. Pois bem, mas por conta da entrada do pecado no mundo, os homens suprimem a verdade, suprimem a consciência. Deus concedeu a lei escrita, a lei revelada, que nós chamamos de mandamento, para que o homem pudesse ter diante da sua face esse espelho, essas ordens muito bem claras. Vamos lá então ao que Paulo diz lá, se reportando ao livro de Êxodo, aos 10 mandamentos. Diz assim um texto: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse arranjo é bem interessante, sabe por quê? Ele está se reportando ao livro de Êxodo. Os judeus, eles tinham a seguinte percepção: Moisés recebeu 2 tábuas da lei. 5 mandamentos estavam numa tábua e 5 na outra tábua. Para os judeus, a primeira tábua dizia respeito aos mandamentos em relação a Deus. E a segunda tábua, os mandamentos em relação ao próximo. Curiosamente, o mandamento honra teu pai e tua mãe é o 5º mandamento, está na primeira tábua. Ou seja, a lei de Deus foi vista, o mandamento de honrar o pai e a mãe, como um dever que se tem diante de Deus. Ou seja, é algo tão importante, algo tão sério, que desobedecer ao pai é a mesma coisa de desobedecer a própria autoridade estabelecida por Deus. Ou seja, é por isso que Paulo, que era judeu, que tinha essa perspectiva, ele faz naquela lista tenebrosa dos romanos, dizendo, olha, na mesma lista do homicida, do avarento, do adúltero, do criminoso, está lá, desobediente aos pais, passivo de morte. Era um escândalo a afronta de um filho ao seu pai. Portanto, a lei de Deus, que não passou a existir depois dos 10 mandamentos, ela foi dada para que o povo fosse governado, tivesse balizas morais, ou seja, para que mostrasse ao homem o caminho da insensatez, a fim de que o ser humano pudesse entender que é seu dever moral, entre outras coisas, honrar o seu pai e a sua mãe. Pois bem, pastor, o que significa honrar pai e mãe? Deixa eu ler para você uma síntese do que isso significa, palavras aqui do Warren Wiersbe. Honrar os pais significa muito mais que simplesmente obedecer a eles. Significa mostrar respeito e amor por eles, cuidar deles enquanto precisarem de nós e procurar honrá-los pela maneira como vivemos. Ou seja, é mais do que simplesmente uma obediência cega, é mais do que simplesmente uma obediência apenas exterior, é algo que nasce no coração. Ele está falando aqui de que é respeitar, é demonstrar amor, é honrar, é servi-los pela maneira como nós vivemos. Lembra aquelas expressões muito próprias dos antigos, né? Honra o nome da família, né? É a ideia de respeitar uma tradição, de respeitar a figura de autoridade dos pais. Ou seja, isso é muito interessante.
A palavra honrar que Paulo usa aqui é uma palavra que no original é timão. Não tem nada a ver com Coríntios, tá? Mas a palavra aí é timão, que significa honra reverente. Ou seja, é levar, é considerar em autoestima aquela pessoa que foi dada por Deus para ser bênção na nossa vida. Por isso, desonrar pai e mãe, desobedecer pai e mãe é visto como um pecado gravíssimo, abominável diante de Deus. Essas coisas estão muito claras. Eu tenho muitos pecados e muitas limitações, vícios, mas desde cedo, por graça, o Senhor me ensinou a respeitar e honrar os meus pais. Eu me lembro, já contei essa história para vocês algumas vezes, e eu conto sempre porque é uma história que me impactou muito. Eu fui com minha mãe certa vez, talvez 7, 8 anos de idade, acompanhando-a para atender a um rapaz que tinha sofrido um acidente. E ela então fazia os curativos desse rapaz. Era uma pessoa que morava relativamente próxima à nossa casa. E ele vivia numa situação muito difícil, numa cadeira, numa cama, uma situação paraplégico. Minha mãe ia lá ajudar a fazer os curativos todos dele, principalmente nos primeiros meses. E eu via aquela cena, ficava inquieto com aquilo, né? E um dia eu perguntei à minha mãe por que ele estava naquela situação. E minha mãe me disse: isso é a lei da semeadura. Eu falei: mas não estou entendendo muito, mas vamos lá. Chega em casa e te explico. E ela abriu a Bíblia e me ensinou que seria a lei da semeadura. O homem colhe o que ele planta. Ela começou a mostrar as implicações da desobediência, as implicações de se insurgir contra a autoridade que é delegada por Deus. Qual era o cenário daquele rapaz? Na nossa cidade, hoje não tem mais, infelizmente, absolutamente poluído, mas pelo menos até o final da década de 80, tínhamos um rio maravilhoso, o Rio de Contas, navegável inclusive e tal. E a mãe falou para aquele menino, para aquele rapaz, um adolescente: olha, você não vai para o rio, um sábado à tarde. E ele burlou a autoridade da mãe e foi. E o rio estava cheio, na época de cheia, e eles então começaram a pular de um barranco. E ele vai dar um salto. E um daqueles pulos, ele bateu com a cabeça no barranco e ficou completamente paralítico. Ou seja, a implicação da desobediência. Estou dizendo que toda desobediência imediatamente vai ter uma consequência irreparável. Mas é muito perigoso você apostar se vai ter ou não implicação imediata. Desobedecer é sempre perigoso. É por isso que Paulo, e é interessante, eu gosto muito do modo como Paulo trabalha, embora a lei preconizasse ameaças, inclusive o texto vai dizer ameaças de morte, Paulo não faz ameaças aos cristãos efésios. Ele fala: olha, obedeça seu pai e sua mãe, senão você não vai passar no vestibular. Obedeça seu pai e sua mãe, senão você não vai encontrar aquele príncipe encantado, vai ficar aí à deriva. Paulo faz ameaças. Paulo prefere usar uma promessa. Olha, honra teu pai e tua mãe, obedece aos seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa que Paulo vai trazer? Vejam como é precioso o Evangelho. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Vamos repetir? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O que é que isso significa? O que é que essa promessa implica? Ou quais são as implicações? Duas coisas, dois aspectos. Para que te vá bem, promessa de qualidade de vida. E seja de longa vida sobre a terra, promessa de quantidade de vida. Paulo está dizendo que filhos obedientes têm a promessa de longevidade e de prosperidade. Não é um mandamento absoluto, tipo, eu vou obedecer meu pai e minha mãe, vou viver até os 100 anos e vou ter sempre uma conta acima dos 10 dígitos. O que Paulo está trabalhando aqui são princípios, ou seja, há exceções à regra, mas o fato incontestável é que aqueles que honram pais e mães tendem a viver melhor e mais do que filhos rebeldes. Repito para você: visite os hospitais, visite os presídios, visitem aqueles que vivem muitas vezes à margem da sociedade. A gente fica às vezes com aquele sentimento de autocomiseração ou de profunda pena, não é? Como se diz por aí, a gente vê uma pessoa na mais absoluta miséria, mas a gente não conhece o histórico de desobediência, de insurgência contra a lei, de rebeldia contra a autoridade dos próprios pais, e às vezes estão colhendo o que eles plantaram lá atrás. E Paulo trabalha então com promessa.
Mais uma vez, para citar o Warren Wiersbe, ele diz assim: isso não significa que todas as pessoas que morreram jovens desonraram seus pais. Paulo está declarando um princípio. Quando os filhos obedecem aos pais, evitam muitos pecados e perigos, e desse modo muitas coisas que poderiam ameaçar ou encurtar a sua vida. Isso aqui é o quê? A alergia atacou aqui, mas vamos lá. Isso é um princípio, é o que Paulo está trabalhando aqui. O Warren Wiersbe vai de uma síntese muito interessante estabelecer aqui. Há um livro que nós já indicamos várias vezes na igreja, que certamente alguns de vocês já leram. O nome do livro é Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Se você não leu esse livro ainda, você é pai e mãe, você tem que ter esse livro na cabeceira da sua cama. Sinceramente, é um livro extraordinário. Geralmente, como é que a gente trabalha com filhos? Eu tenho um lá que vale por 3. E desde o mesmo momento, o que é que eu percebi? E lendo esses livros todos, eu pude ser ajudado. Geralmente os pais tentam corrigir o comportamento da criança. O que ele fez de certo, o que ele fez de errado. Corrige o comportamento. O problema é que quando você trata apenas o comportamento, você simplesmente trabalha o sintoma. Você tem que ir ao coração. O problema dos nossos filhos, os nossos problemas, vem do coração. O coração tem que ser tratado. E nesse livro, por isso o nome, Pastoreando o Coração da Criança, ele com larga experiência, uma pessoa muito capaz, ele vai trabalhar alguns princípios bem interessantes. Deixa eu mostrar para você um quadro aí que ele chamou de Círculo da Bênção. Obediência, segurança, bênção. Desobediência, insegurança. Ele diz que ele ensinou os filhos isso, né? Tem um filho, inclusive, que tem livros nessa direção, acho que é Paul Tripp o nome do filho dele. E ele disse que os 2 filhos dele um dia estavam brincando em casa, os pais falaram: nós vamos ao mercado comprar algumas coisas, devem ficar em casa. Um já era maiorzinho, e os coleguinhas do bairro, lá do condomínio, falaram: vamos brincar, vamos sair e tal. E o mais velho: papai e mamãe não estão aqui agora, então vamos lá, né? Sabe como é criança, né? Dá sempre um jeito. E foram. E tinha uma região, uma área que estava em construção, mas fechada com tapumes ou com alguma cerca, alguma coisa assim. Só que eles queriam alguma coisa que estava do outro lado. E aí o garotinho menorzinho foi com eles também. Não ia ficar em casa sozinho, foi com o irmão mais velho. E de repente aquela turminha está saltando lá a cerca ou o muro, alguma coisa assim. E aí alguém está saltando, o mais novo diz assim: rapaz, você não tem medo de morrer, não? A gente está desobedecendo, a gente pode morrer. Porque eles foram doutrinados dessa maneira. Desobediência é insegurança. Se desobedecer, pode ter implicações irreparáveis. Esse é o princípio. Paulo está dizendo: olha, obedeça, honra. E qual é o ponto aqui? Você será abençoado. Desobediência é pecado, e o pecado é sempre perigoso. A gente deve tomar cuidado com isso. O terceiro motivo final que ele trabalha é o próprio Evangelho. Somos cristãos. Observe o que ele vai dizer aí com muita propriedade. Ele falou da lei natural, falou do mandamento expresso lá em Êxodo, e agora vai falar do Evangelho. Nós somos cristãos, por isso devemos obedecer. Observe aí: filhos, obedecer a vossos pais. Vamos ler juntos? Por favor. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Por que ele diz no Senhor? O que significa no Senhor? É como se ele estivesse dizendo: olha, obedeça os pais em Cristo. Ele está se dirigindo a uma igreja, a pessoas que são cristãs. Qual é o ponto aqui? O cristianismo não põe a lei de lado. Eu estou vendo aí uma espécie de antinomismo, né? A graça sendo vista como uma espécie de licença para pecar. Isso é um equívoco. Nós somos salvos pela graça, somos aceitos pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, mas isso não nos livra de obedecer à lei. A perspectiva é diferente. Eu fui salvo pela graça, não é pela lei que eu sou salvo, mas eu fui salvo por essa graça para viver uma vida de boas obras. E boas obras implicam obedecer à lei, obedecer aos mandamentos. E um dos mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe. Portanto, a gente não pode, em nome de viver debaixo da graça, desobedecer mandamentos expressos na palavra de Deus. Dentre eles, a obediência ao pai e a obediência à mãe. Falam sobre isso 2 mestres notáveis, o Lloyd Jones, mais uma vez o Warren Wiersbe, comentam assim: a graça eleva o mandamento ao nível mais alto e devemos obedecer aos nossos pais.
honrá-los e respeitá-los para agradar ao Senhor e Salvador que nos vê. Portanto, para o cristão a lei se torna ainda mais importante. Por quê? Você tem a luz do Evangelho. Então eu vou obedecer não simplesmente porque é a lei, mas porque eu estou no Senhor, e quem está no Senhor tem o dever de imitá-lo. E Jesus foi obediente aos seus pais, conforme a gente vai ver em um verso mais para frente. E o outro autor diz assim: quando alguém se torna cristão, não é liberado de suas obrigações normais da vida. Antes, a sua fé em Cristo deve fazer desse indivíduo um filho mais dedicado em seu lar. Qual é o ponto aqui? Qual é o ensino aqui para nós? Gente, a igreja tem que ser luz. A igreja tem que ser referência. A gente vive numa sociedade completamente desgovernada, sem nenhuma baliza, sem nenhum princípio, sem nenhum valor. De modo que a igreja ela tem que se comportar de modo que seja luz, referência para uma sociedade que perdeu as referências. Então os filhos precisam mostrar na escola, na faculdade, na vizinhança, olha, como é o comportamento de um filho cristão. E aqui não está dizendo, honra teu pai e tua mãe se os teus pais forem boas pessoas. Honra o teu pai e tua mãe se eles não fumarem. Honra teu pai e tua mãe se eles não beberem. Honra teu pai e tua mãe se eles te derem um PlayStation. Honra teu pai e tua mãe, meu amigo. É o princípio. E o cristão tem que chamar para si essa responsabilidade de ser uma referência na sociedade sem referências. Ou seja, a responsabilidade de ser padrão para uma sociedade caída e sem referenciais. Nós precisamos pensar nessas questões. Fazendo aqui algumas aplicações práticas. Por conta do tempo eu vou apenas ler para vocês. O que a gente já pode aprender de tudo isso? Observe. A obediência aos pais é um dever que não tem prazo de validade. Nem todos aqui são pais, mas todos aqui são filhos, correto? Nem todos aqui têm os seus pais vivos. Muitos pais aqui já partiram. Mas se você tem os seus pais vivos, não importa a idade deles, você deve honrar os seus pais. Porque a gente vive numa cultura onde parece que os filhos devem obediência aos pais até os 18. A partir dos 19, pastor, agora eu sou o rei, eu sou o soberano. Isso não procede. A obediência aos pais, ela tem uma outra dimensão, a honra ganha outros elementos, eu diria, mas o princípio é o mesmo. A obediência, ouvir, dar ouvidos, honrar, respeitar, amar, cuidar, tudo isso tem implicações para o cristão. Obediência aos pais é um dever que não tem prazo de validade. Segundo princípio, ser cristão implica na responsabilidade de ser uma referência do padrão de Deus para os relacionamentos familiares. É aquilo que eu já estava falando. Ou seja, se você é cristão, você tem que chamar para si essa responsabilidade. Então talvez na sua vizinhança, entre os seus familiares no grupo maior, né, entre seus parentes, você seja o único cristão, a única família cristã. Como é que eles vão aprender os princípios? A partir do exame da nossa própria vida. Então o nosso dever, a nossa responsabilidade é muito grande. Um outro elemento, honrar os pais, é uma atitude de sabedoria que prolonga a vida e torna mais plena de significado. Ou seja, é um ato de sabedoria. Se você tem uma promessa, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra, obedecer e honrar é um ato de sabedoria. Ou seja, abençoa a vida, traz qualidade, dá significado, honrar o pai, honrar a mãe até o último momento. E por fim, Jesus Cristo foi obediente aos seus pais, e os seus discípulos devem imitá-lo nesse aspecto também. Jesus é sempre o maior modelo. Ele é o Deus homem, Deus encarnado, que obedeceu a lei em todos os aspectos. E há um verso que Lucas registrou que eu acho muito interessante. Eu vou pedir aos irmãos que leiam. Lucas 2:51. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Por quê? Porque o Deus homem era obediente a Maria e José. A resposta a essa pergunta pode ter uma dimensão mais complexa, mas em linhas gerais, é curioso que Jesus Cristo não veio a este mundo, digamos, adulto. Pregou, morreu. Ele veio, ele nasceu, cresceu. É curioso,
Porque a obediência de Jesus à lei também é fundamental na nossa salvação. A chamada obediência ativa de Jesus. Ele morreu a nossa morte, mas nos deu a sua vida. Por quê? Ele obedeceu além de todos os aspectos, de modo que não há mais nenhuma penalidade para sofrermos, porque Ele já cumpriu nosso lugar, e agora Ele nos dá por crédito, Ele nos dá a sua justiça, porque Ele é o único humano, o único ser que cumpriu a lei de Deus em todos os pormenores, inclusive no dever de honrar o quinto mandamento. Ele honrou a Maria e Ele honrou a José, que cuidou dele na infância. Ou seja, Cristo é para nós um grande exemplo. Então, se você é seguidor de Jesus, se você é cristão, você deve imitar o exemplo do nosso Salvador. Eu lembro de um pastor que contou uma história curiosa. Ele disse que o filho dele devia ter aí uns 9, 10 anos. Eles estão na sala brincando, e de repente o filho sobe no braço do sofá, fica mais alto do que o pai, e fala de repente assim, sabe quando os filhos tiram umas coisas assim, que você dá onde você que o garoto tirou isso? O garoto em cima do braço do sofá, mais alto que o pai, assim: o que é que você vai fazer para eu te obedecer quando eu for maior do que você? E o pai: o meu filho, enquanto você me amar, você vai me obedecer. Esse é o princípio. Um dia você vai ser maior do que o seu pai. Um dia você vai ter mais força do que o seu pai, do que a sua mãe. Mas o princípio é esse: enquanto você amar os seus pais, enquanto você amar Jesus Cristo, é seu dever honrar seu pai e sua mãe. Isso é uma referência na sociedade perdida que a gente vive. Portanto, confesse os seus pecados, abandone práticas pecaminosas, peça perdão aos seus pais, porque a desobediência é um pecado abominável e traz juízo de Deus sobre aqueles que continuam praticando isso. Talvez essa noite seja uma oportunidade para você refletir sobre algumas questões e tratar com seus pais, conversar com seus filhos, pôr a casa em ordem. Não é por acaso que nós estamos tratando desse assunto, é um assunto magno, de grande relevância para a nossa vida. A minha oração como pastor é que esta igreja seja constituída de filhos que honram o seu pai e a sua mãe, como sinal de amor a eles e obediência a Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, fiquemos em pé. Nós ainda vamos cantar uma canção, mas antes nós vamos orar primeiro. Vou pedir a você que ore comigo. Assuma esse compromisso de honrar o seu pai e a sua mãe. Aproveita as oportunidades. O curso natural é que os pais sigam primeiro do que os filhos. Então, se você ainda tem os seus pais, você tem essa oportunidade de estar com eles, de honrá-los, de amá-los, de cuidar deles. Não desperdice a oportunidade. Ouça o Evangelho, honra teu pai e tua mãe. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós que temos sido alcançados por tua graça, nós queremos viver na luz do Evangelho, em obediência à tua palavra. E nós sabemos, pela lei natural, pelo mandamento expresso na palavra, pelo Evangelho, que é nosso dever como cristãos honrar os nossos pais, obedecer aos nossos pais. Nós sabemos que todos os pais têm limites, deficiências, fraquezas, mas são os nossos pais e que têm autoridade sobre nós. Por isso nos ajuda, alcança a nossa mente, a nossa perspectiva, nossos valores, para que a gente não seja encontrado seguindo os valores deste mundo que se rebela contra a autoridade. Vivemos num país, Senhor, onde a lei está sendo torcida, vilipendiada, quebrada. É trágico ver quantos pais sendo afrontados pelos próprios filhos, alguns perdendo a própria vida pela tirania dos filhos. Tenha misericórdia desse país, dessa nação, e ajuda a igreja a ser uma referência, Senhor. Liberta a nossa juventude da rebeldia, da insubmissão.
Ajuda-nos a honrar os nossos pais, que são uma bênção do Senhor na nossa vida, apesar das suas limitações. Nós te pedimos esta graça. Permita que durante todas essas mensagens e reflexão sejamos alcançados e possamos mudar de atitude para a glória e para a honra do teu nome. Que haja saúde nas nossas relações, que relacionamentos sejam restaurados, que haja realmente a verdade do Evangelho praticada no nosso lar. Em nome de Cristo, que obedeceu aos seus pais, dando-nos o exemplo para imitá-lo. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém.